Voltando ao vídeo, problemas técnicos, né? Então, o iluminismo é do século XVIII, porém a gente vai ver os precursores. Por que ele coloca o iluminismo aqui? Porque na Revolução Inglesa, John Locke, que vai ser o grande precursor do iluminismo, ele vai estar presente no contexto da Revolução Inglesa. Então, cuidado. Se perguntar assim, se tiver uma questão fechada, falando assim, a Revolução Inglesa influenciou o iluminismo. Beleza. Né? Porque foi no contexto da Revolução Inglesa. Agora, o iluminismo influenciou a Revolução Inglesa. Tipo assim, o iluminismo ele vai se consolidar já no século XVIII. Né? Então, o iluminismo ele foi mais ou menos simultâneo à Revolução Inglesa. Está no mesmo contexto, sacou? Então, cuidado com essas questões, né? Então, as forças sociais do Estado absolutista, continuando aqui. Tem esse equilíbrio entre nobreza e burguesia. Nós já vimos isso aqui, né? A burguesia está crescendo no âmbito econômico, a nobreza vai ter que se aliar ao rei, né? Estado absolutismo alimentava-se do conflito social e tirava partido em benefício do poder da monarquia. O absolutismo os reis vão tirar proveito dessa questão, né? Da fraqueza tanto da nobreza e do clero, né? E a burguesia vai, expansão marítima, os reis vão incentivar, tá? Beleza, ascensão econômica da burguesia, acabei de explicar, né? Valores do iluminismo, desenvolvimento do comércio e do individualismo burguês, tá dentro desse contexto aqui, ó. Inclusive dá para relacionar até com a reforma, o renascimento, o individualismo aqui, ó, né? Bem legal. Valores, igualdade, só que essa igualdade ela vai ter algumas prerrogativas, alguns problemas, né? Porque vai ser um movimento burguês, né? Então a igualdade para todos iguais perante a lei e tal, mas enfim, tolerância religiosa, filosófica, liberdade, propriedade. Aí que tá, ó, a propriedade defendida por Locke aqui, ó. A propriedade e a igualdade são fatores do iluminismo, mas eles são fatores que, de certa forma, se contradizem, né? Então a gente vai ver isso depois, tá? O iluminismo vai combater o absolutismo, por isso é que é importante entender os ideais, né? Os teóricos iluministas vão criticar os teóricos absolutistas, tá? Né? Então, beleza. Principais representantes do movimento iluminista: Descartes, França, Newton, Inglaterra, e aí o Newton, quando a gente fala já do cientificismo, né, do século XVII, depois do Renascimento, a gente já fala do Newton, e Locke, que vai ser o grande, né? Esses outros aqui nós vamos ver depois, tá? Esses aqui são iluministas mesmo, século XVIII. Tá? O importante aqui são os pré-iluministas, principalmente Locke. Tem uma questão toda só sobre Locke lá que nós vamos fazer depois, tá? Então, o despotismo esclarecido. Uma das perguntas que eu fiz é por que surge o despotismo esclarecido? Vou responder aqui para vocês, beleza? Então, o que acontece? Déspota quer dizer tirano, quer dizer rei, monarquia. Porém esclarecido, ou seja, teve contato com os ideais iluministas. Por que vai surgir o despotismo esclarecido? Porque até então era absolutismo. Só que muitos reis absolutistas vão ter contato com os ideais iluministas e aí vai ser uma transição. Eles vão, opa, não dá para ser simplesmente 100% autoritário, precisamos entrar nessa era iluminista, né? Então aqui tem uns exemplos, depois vocês pesquisem melhor para vocês entenderem essa relação que eu pedi lá na questão, beleza? Né? Aqui eu dei já uma luz para vocês, depois vocês vão fazer com mais calma. Aí agora a gente vai para a Revolução Inglesa, que aí sim é a aula, né, de hoje. Os conflitos 7 e 17 foram o meio pelo qual a Inglaterra rompeu ou conquistava no feudalismo, promovendo o avanço capitalista. Tá? E aí, dos fatores que vão favorecer isso vai ser o cercamento dos campos, né? Os chamados enclosures na Inglaterra. Tá? Que as terras vão ser privatizadas e muita gente vai ficar sem terra e vai servir de mão de obra para a cidade. Tá? Beleza. Né? A Revolução marcou absolutismo pelo Estado liberal capitalismo, nós vamos ver. Né? Situação variável conforme a região, depende da região. Teve regiões mais pobres, outras mais ricas. A questão é que as perseguições religiosas pelos Stuarts, aqui ó, né? Então vai ser muito forte. Beleza. Guerra Civil e República de Cromwell. Oliver Cromwell vai ser um cara, né, que vai pertencer ao grupo dos Levellers, são os mais radicais, né, que vão começar a Revolução Puritana em 1640. Tá? Mediante toda essa questão aí da monarquia, eles vão começar. Né? Do lado da monarquia, burguesia financeira, mestre e tal. Do lado do parlamento, burguesia mercantil, chamado gentry, mestres manufatureiros, camponeses pobres. Cromwell acabou liderando tropas do parlamento contra a monarquia. Isso é importante, que o Cromwell ele vai conseguir liderar o parlamento contra a monarquia. Apesar do Cromwell ser um cara bem autoritário e tal, ele vai conseguir unir o parlamento.
É importante. Depois vocês vão ter que ler com mais calma, tá, gente? Não só esse resumo, mas também a apostila, que eu explico muito claramente tudo isso aqui na minha apostila 2, tá? Beleza, governo de como? Unificação, uma só república. Inglaterra, Irlanda e Escócia. Né? Esses países aqui faziam parte todos da Inglaterra. Tá? Atos de navegação, transporte de mercadorias proíbe, né? Transporte de mercadorias por navios na Inglaterra, vitória inglesa na guerra contra a Holanda. Né? Depois vocês vão ver isso com calma. Né? Soberania inglesa nos mares. Porém, a Holanda que estava no Brasil, os holandeses invadiram o Brasil nessa época, eles vão reagir, né? E depois eles vão conseguir vencer. Vai fazer um contra-ataque aqui. Mas a gente vai ver isso depois. Depois da morte de Cromwell, a agitação... Ah, outra coisa. O Cromwell aqui não fala, mas o Cromwell ele criou um tribunal revolucionário. Ele perseguiu, matou todo mundo que fosse contrário à república dele. Ele foi um ditador. É importante destacar isso. Ele vai fazer o fim dos privilégios feudais. Ele vai ser um cara bem... ele vai ser totalmente... buscar essa igualdade. E aí... burguesia, alguns setores vão ficar um pouco assim com ele. Depois que ele morre, o que vai acontecer? Os Stuarts restauram o poder. Né? E quando os Stuarts restauram o poder, isso vai ser muito ruim. Por quê? Porque volta os mesmos problemas. Né? O que vai acontecer, então? A Revolução Gloriosa. Qual que é a diferença da Revolução Gloriosa para a Revolução Puritana? Isso é importante demais. A Revolução Puritana, gente, vai ser guerra. Oliver Cromwell vai reunir os soldados, vocês vão ler lá com calma, e vai guerrear até conseguir depor os reis dos Stuarts. Tá? Enquanto a Revolução Gloriosa, o parlamento vai dar um golpe no Jaime II. Como que o parlamento vai fazer isso? Bom, se a gente criar um exército igual Oliver Cromwell fez, colocar um líder mais autoritário, vai acontecer os mesmos fatos que ocorreram, então isso vai virar uma história cíclica. Então eles pensaram, opa, vamos nos unir com quem? Com a Holanda. A Inglaterra não estava em guerra com a Holanda? Vamos colocar um rei holandês, um príncipe holandês como presidente em uma monarquia parlamentarista. Olha a jogada. Por quê? Porque a Holanda está se fortalecendo e a Holanda vai dar um contra-ataque na Inglaterra. A Holanda vai ser a potência mais rica do mundo nesse período. Tá? E aí, os Stuarts vão ficar sem reação. Por que vai ser uma revolução gloriosa? Porque, com a coroação de Guilherme de Orange, vai ser o príncipe holandês que vai assumir o trono da monarquia parlamentarista, os Stuarts não vão poder reagir, porque se os Stuarts reagirem, eles vão criar uma guerra contra a Holanda e a Holanda estava mais forte. Então o parlamento vai se unir com Guilherme de Orange, falar, e aí Guilherme, você quer ser presidente aqui da... Presidente não, desculpa, você quer ser rei aqui da Inglaterra? Aí o Guigui vai falar, eu tô de bobeira aqui, não tô fazendo nada na Holanda, Vou assumir. Ele assume de fantoche, é igual é hoje. Ele vai lá assumir o poder com aquela pompa toda, mas quem manda, aí sim, quem vai passar a mandar na Inglaterra vai ser o parlamento. E aí, gente, é importante, em 1688, então, é a Revolução Gloriosa, tá? E por que ela termina em 1689? Porque vai ter um documento chamado Bill of Rights, que se chama Declaração dos Direitos. Nessa Declaração dos Direitos, o poder do rei oficialmente é limitado pelo parlamento. Então o rei vai ter que assinar isso. E desde esse período de 1689 até os dias atuais, o poder do rei é limitado pelo parlamento. Então quem manda é o primeiro-ministro. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. E esse parlamento é eminentemente burguês. Por isso que vai ser uma revolução marcando o poder da burguesia, fim do regime absolutista, impulso ao capitalismo industrial, uma vez que a burguesia que vai estar compondo o parlamento, e vai ser um novo momento da Inglaterra. E nesse contexto que o iluminismo vai estar surgindo. Tá? Ou seja, a propriedade, a valorização da burguesia contra o absolutismo. Beleza? E aí a Revolução Francesa vai ter alguns pontos em comum que vai marcar a consolidação da burguesia. A burguesia está crescendo. Quando tem a Revolução Francesa, em 1689, aí sim ela se consolida. Beleza, galerinha? Então, é isso aí. No próximo vídeo, eu vou explicar a atividade. Tranquilo? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.